Olá, alunos do terceiro ano. Então vamos encerrar, né, o tema ditadura civil militar no Brasil, falando ainda, né, do surgimento do novo sindicalismo também nesse contexto, né, do governo Figueiredo, ou seja, devido a toda a situação de crise econômica, né, no final da ditadura, que a gente viu que é gravíssima, né, enfim, na região, né, do ABCD paulista, que é então essa região muito industrializada, na região de São Paulo, a gente vai ter uma série de novas lideranças que vão surgindo nesse sindicalismo, né, a partir, né, enfim, de uma série de reorganizações, digamos assim, né, de trabalhadores, também, né, de ações de várias áreas da sociedade civil, né, como o movimento negro unificado também vai surgir nesse contexto, movimentos de mães, né, nas regiões mais pobres e periféricas, né, mulheres que vão se organizar e vão começar a conversar e dialogar para lutar por creches e melhores condições de vida. Enfim, então vários grupos da sociedade, né, vão se organizar e vão reivindicar. No próprio futebol, a gente vai ter, né, a organização da democracia corintiana, né, com Casagrande e com Sócrates, dois grandes ídolos do futebol, não só porque eram gênios da bola, mas porque eram seres humanos, são, né, no caso Casagrande, o Sócrates já morreu, mas o Casagrande não, seres humanos muito conscientes, digamos assim, né, que sempre lutaram pela democracia. Bom, então esse novo sindicalismo ele vai surgir nessa região, tá? Na região do setor metalúrgico principalmente, vai ganhar força, né? Mais ou menos na década de 70, no final da década de 70, 78, 79, tentando principalmente, né, buscar esse arrojo salarial, né? Buscar a melhoria, né? E o fim desse arrojo salarial que essas pessoas estavam vivendo, lembrando que houve uma degradação muito grande, né, nas condições de vida devido à inflação, né, galopante que nós temos nesse momento. Então vai haver várias greves, várias lideranças, né? Como o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que vai acabar sendo preso nesse contexto, né? Mas vai ser uma das lideranças mais importantes dessas greves, enfim, né? E a gente vai ter, então, daí, né, nessa perspectiva, aí, o surgimento também, além dos partidos que eu falei, do Partido dos Trabalhadores de 1980, que vai exatamente surgir desse baixo para cima, digamos assim, né? Vai ser uma concepção diferenciada de produzir, digamos assim, a perspectiva política, digamos assim, decisória, tá? Então eu também estou trazendo esses elementos que não constam livros de vocês, apenas assim de uma forma muito breve e pontual, né, no caso. Bom, então, com a perspectiva das eleições indiretas para presidente, a sociedade civil está muito mobilizada. Nomes como, por exemplo, Ulisses Guimarães, que era um representante que fazia parte do MDB, vai ser um grande, digamos, uma grande liderança, vai buscar muito, né, questionar muito essa situação das eleições indiretas, e a gente vai ter uma grande reação de entidades civis que vão realizar uma campanha, né, que vai ganhar, né, muito vulto, que é a campanha das diretas já, ou seja, de eleições diretas para presidente já nesse momento, né. Então havia uma série de pressões para isso, para se, né, constituir então uma emenda constitucional que poderia permitir as eleições diretas para presidente, né? Porém, as pessoas vão tomar as ruas, muita gente tenta esconder, né? A Globo, por exemplo, né? Que naquele período, como eu falei, era, né? Assim, um braço da ditadura, nem colocava, né? As manifestações gigantes e tal. Isso tá na obra da Lilia Morix Schwartz, chamada Brasil, uma biografia, né? Então ela fala um pouco sobre isso. Mas a emenda acaba sendo derrotada, né? Enfim, e as eleições se mantêm indiretas. Então, há toda uma articulação. A ideia era que se mantivesse o candidato né, da ditadura, porém, né, alguns elementos mais considerados mais progressistas, na medida do possível, vamos pensar progressistas na visão do período da ditadura, tá, pessoas? Assim, hoje em dia, essas questões de espectro político mudam bastante, assim, né? O que é isso, o que é aquele outro, esses conceitos, eles vão se adequando a determinados contextos, né? Então, num contexto de ditadura, alguns grupos que hoje jamais consideraria progressistas, enfim, naquele momento eram, né, frente ao que é a ditadura, né. Bom, então, se constitui a Aliança Democrática, que vai colocar o nome, então,
Tancredo Neves, né? Então que vai ter uma série de apoios, né? E articulações adentro, e o seu opositor vai ser o Paulo Maluf, sim, aquele Paulo Maluf super honesto, né? Que era o representante da ditadura, né? Então, né? Ditadura, honestidade, pois é, Paulo Maluf vai ser o representante do PDS, tá? Do Partido Democrático Social. E aí, então, nessa questão, o Tancredo Neves acaba vencendo, certo? Então, eleito de forma indireta o novo presidente do Brasil, porém, seu vice era o Sarney, que era, inclusive, também ligado à ditadura. Como eu falei para vocês, houve uma grande articulação nessa aliança, né? E, então, né, alguns políticos que sempre se beneficiaram, que sempre apoiaram a ditadura civil-militar, começam a ver para que lado os ventos estão soprando e, né, os ratos abandonam o barco primeiro. Então, muitos desses políticos vão se vincular, né, à oposição nesses, né, 50 do segundo tempo. O Tancredo Neves é eleito, mas aí ele morre, né? Ele não consegue nem assumir, então ele morre antes, né? O laudo oficial, se não me engano, era de verticulite ou alguma coisa do tipo. E o Sarney, então, vai ser então, né, o novo presidente do Brasil, certo? E para muitos, então, né, esse momento vai, então, marcar o fim da ditadura civil-militar e o início, então, né, da denominada Nova República, né, o tema, então, que a gente vai tentar abordar com vocês no futuro próximo. Então, acho que é basicamente isso, tá? Eu vou deixar para vocês um material, vou deixar para vocês artigos, vou deixar para vocês alguns slides também. Nesses slides eu até gostaria de explicar algumas coisas, porque uma coisa é numa aula presencial, outra coisa é o que a gente está trabalhando assim, né, online. Nos slides eu coloquei para a gente tentar fixar melhor, compus uma história, né, contando a história de dois personagens que se envolvem em vários eventos da ditadura civil-militar, porque eu acredito que isso auxilie na fixação, no sentido de que dá significância aos eventos, né, quando a gente consegue associar eles a uma determinada experiência de alguém, alguma história, alguma narrativa. Então, permeando, né, alguns eventos que eu pontuei para vocês nessa discussão, nós vamos ter ali nos slides também história de dois personagens que eu criei para a gente poder tentar tornar mais claro, né, algumas situações, certo? Então, basicamente é isso, né, pessoas? A ditadura civil-militar para muitos é um passado que não passa, porque o Brasil lida muito mal com a sua memória, né, não admite, né, os crimes de Estado perpetrados nesse contexto, né, nós não temos, como por exemplo a Argentina tem uma série de memoriais, né, para que nunca mais aconteça, né, nós temos uma série de dificuldades e que apenas acarreta no quê? Na impunidade, né, a gente faz de conta que não existiu, né? E é um passado que está aí presente diariamente na perspectiva de autoritarismo, na perspectiva né, dos discursos de ódio, enfim, né? Como eu falei para vocês, de hierarquia, desse nacionalismo que de nacionalismo não tem nada, no sentido de que, né, simplesmente cantar o hino e se enrolar na bandeira, né, ou se pintar de verde e amarelo, né, ou pintar seu corpo de verde e amarelo, isso não é nacionalismo, né? Nacionalismo é defender enfim, a produção, as riquezas, né, a população do país, né? Então, eu acho que realmente essa questão da dificuldade, né, que o Brasil tem de olhar o seu passado, encarar seu passado, julgar, fazer esse trabalho de memória, ainda, infelizmente, acaba fomentando, né, permitindo que esse tipo de situação ainda retorne. A gente tem uma vasta literatura sobre, vou deixar para vocês algumas sugestões de leitura, alguns artigos e continuem, né, os estudos, porque realmente é muito importante a gente se motivar e conhecer, principalmente, muito sobre esse passado tão recente, tão dolorido e, infelizmente, tão ainda mal interpretado, mal compreendido, né? Afinal de contas, ditadura, né? Nunca mais, certo? Até mais.
Beijos, até a próxima.